Eu sou o Carlos Piteira, do Instituto do Oriente. Estou aqui neste espaço de podcast dinamizado pelo próprio Instituto da Universidade de Lisboa, em que tentam lançar temas da Ásia. E como não podia faltar, achámos que também seria interessante introduzir uma rúbrica sobre Macau, nomeadamente inserido nos temas da Ásia, em que eu vou tentar falar de Macau, mas não sozinho, ou seja, vou pôr uma conversa com pessoas que têm também ligação com Macau e fazemos aqui uma conversa sobre o Macau, nesta rúbrica Falar de Macau. Hoje tenho comigo a minha amiga Maria João Santos Ferreira, de apelido, macaense ilustre, de gema, nativa, étnica e natural, e para além desta ligação, obviamente, umbilical, tem também trabalhos, pensamentos, reflexões, opiniões, né, sobre o Macau. E Maria João, como é que estás? Antes de mais, tudo bem contigo? Olá, boa tarde, Carlos, tudo ótimo, muitos parabéns por mais uma iniciativa, tu és fantástico, tu levas Macau até ao fim do mundo e é com muito gosto que eu partilho contigo um bocadinho do teu programa. Sim, senhor, e eu é com imenso gosto, né, que estou aqui à conversa com a Maria João. E lançava-te esta questão assim um bocadinho, digamos, aberta, né? O que é que Macau representa para ti? Eu não queria não queria fazer plágio, mas concordo com o Henrique Sena Fernandes, Macau é a nossa mátria. Nós nascemos da mãe e a mãe tem um peso enorme para nós. Portanto, Macau é a minha mátria. É sempre com muitas saudades que eu me venho embora de lá. Tenho tido a oportunidade de ir lá quase todos os anos, há 8 anos para cá, e nunca me canso de lá estar, não só recordar o tempo que eu lá vivi, tanto em criança como adolescente, como até na minha idade adulta, e consigo percorrer zonas conhecidas e perder-me em zonas novas. Portanto, Macau fisicamente é isto. Depois temos o culto do saudosismo, digamos, que se transforma na nossa vontade de estar com os nossos, como sempre, à volta de uma mesa, partilhando... Tinha que vir a mesa. Tinha que vir à mesa. Mas não é. Os macaenses gostam muito de... É uma maneira de nós nos confraternizarmos e de partilharmos gostos, porque há sempre um recordar que alguém fazia desta maneira ou daquela, há sempre uma ligação com a própria história da nossa vida, que será curta comparada com a história de Macau, mas cada um dá o seu contributo e é assim que eu vejo, e é sempre com muito gosto que eu faço qualquer coisa por Macau. É engraçado porque eu estou-te a ouvir e tu oscilas entre duas vertentes, né? A terra e as pessoas, ou seja, as coisas que trazem significado, né, associam-se um pouco àquilo que a terra te diz, né, obviamente, né, enquanto mátria, né, enquanto berço, né, da nossa identidade e da tua identidade também, e depois as pessoas, né? Pessoas essas que têm um pouco a ver com esta questão da identidade do macaense. Já agora gostava de que me falasse um pouco sobre o que é isto, não é? Será que conseguimos, né, de alguma forma, dizer aquilo que nós somos, né, para os outros perceberem? Eu acho que sim, que mesmo turista, quando falei à volta da mesa,
Eu acho que de tudo que nós nos recordamos, das vivências e recordações gustativas e isso tudo, leva-nos a outros pedacinhos da nossa vida em Macau. Mas não queres falar de comida, falamos de outra coisa. Não, vamos acabar por falar de comida, não é? Mas comecemos pelas pessoas, não é? Ou seja, eu sei que uma das dificuldades que nós temos, todos nós sabemos que somos macaenses, todos nós dizemos eu sou macaense, mas eu gostava que tu tentasses, pelo menos, para quem nos ouve, não é? Que desses a tua opinião, a tua perspectiva sobre como é que é isto, o que é isto de ser macaense, sem entrar em definições. Olha, como é que eu me sinto? Como é que eu me sinto? Eu, apesar de viver em Lisboa há mais de caminho há 60 anos quase, eu continuo a dizer que sou uma portuguesa macaense. Eu sinto-me essencialmente macaense. Estar a viver fora de Macau é um acidente de percurso e faz-me sentir que tudo para mim tem razão de ser quando encarado sobre o prisma da pertença a Macau. Mas isso é a minha maneira de ser e de pensar. Talvez se eu não tivesse vindo tão cedo de Macau, eu não teria esta saudade. E eu preciso de alimentar esta saudade para viver. Pode chocar muita gente, mas eu preciso da minha casa mobilada ao gosto oriental. Eu mandei fazer uns sofás com letras orientais, porque é assim que eu me sinto bem, é assim que eu me transporto para Macau, e digamos que é um refúgio para mim. Eu acho que todos nós arranjamos uma espécie de conchinha onde nos fechamos quando precisamos de carregar baterias. Então, a minha maneira de carregar baterias é exatamente rodear-me de tudo quanto seja de Macau, e independentemente da comida, serão os móveis, serão os bibelôs, serão os pormenores dos forros, das colchonetes das cadeiras. Tudo isso para mim é muito importante. Portanto, eu estou cá, volto a dizer... Recuperas de alguma forma os elementos simbólicos daquilo que é Sim. A tua vivência de Macau, não é? E que transportaste para cá. Sim. Mantiveste essa linha, né? Portanto, é verdade. Para além disso, quer dizer, tens também, obviamente, ligações familiares, e essa também é uma componente forte, né, na tua vida, não é? Sim, é uma âncora. É uma âncora. Eu tenho outras duas âncoras, que são as minhas filhas, que uma está cá e outra em Inglaterra, e a minha terceira âncora é Macau. Não vou a Macau desde 2019, com muita pena, por causa do bichinho que anda aí. Todos nós ficamos. Todos nós. E é assim, refugio-me assim. Mas tens família lá? Tens família lá ainda? Tenho, sim, senhora. Tenho irmãos, sobrinhos, primos. Talvez há uns 3 meses faleceu a minha última tia viva, a viúva do meu tio Adé. Portanto, ascendentes já não tenho nenhuns.
Tenho Portanto, a pessoa que faleceu era a esposa do Adé, não. do ADE, sim, sim. Já que falas no ADE, é impreferível eu trazer o tema a Sim. Maria João é sobrinha, né, do conhecidíssimo ADE, que é talvez o representante máximo que nós temos de uma coisa que é uma característica também da identidade, que é o patuá. Né? Queres falar um pouco dessa tua relação com o teu tio e da importância do patuá na tua vida também? O meu tio Adé foi uma pessoa que me marcou muito, independentemente dos laços familiares. Em 1990 eu fiz uma comissão de serviço em Macau e um dos, como é que é dizer, um hobby que eu arranjei foi ler os livros do tio Adé e fiz-lhe uma homenagem assim por brincadeira. Fui buscar o poema dele, que é famosíssimo, o Doce para a Piação de Macau, que tem N receitas de doçaria maquense. Lembrei-me de fazer uma compilação das receitas e publicar. E fui-lhe pedir autorização como deveria ser. E o meu tio olhou para aquilo e disse: olha, isto está muito pequenino, o tio vai-te fazer outro poema com receitas, deu-me uma mão cheia de receitas e disse-me assim: podes usar isto tudo, são das velhas amigas da tua avó e das tuas tias, mas já cá não estão, podes usar tudo. E então eu fiz outra, portanto, foram duas compilações baseadas em dois poemas dele. Este segundo poema, inédito até há bem pouco tempo. De maneira que ele marcou-me nessa altura porque me abriu horizontes na pesquisa desta parte da nossa herança cultural. E para mim foi muito, muito importante. Ou seja, quer dizer, é o dado é que divulga, né? Portanto, a herança é nossa, né? Portanto, mas a divulgação foi dele, e digamos que é uma boa parte a partir Sim. dele que a divulgação do patuá é feita, nomeadamente dando nome ao atual teatro de patuá em Macau, que é o da Spa Piaçã. Exatamente, que teve origem neste poema dele. No tal poema do Adé, né? Portanto, Exato. o que é interessante também é agora vermos, em termos da questão do patuá, né? Há quem diga que, pronto, não tem utilidade. O que é que tu achas deste tipo de opinião? Olha, se formos analisar assim a frio, não tem utilidade, terá razão, porque hoje em dia muitíssimo pouca gente fala. Agora, se me perguntares qual é a importância que eu dou ao patuá, eu digo que tenho muita pena que o patuá não tenha defensores, entre aspas, que o dinamizem e que o ponham a ser ensinado nas escolas a par do chinês e do português, porque o patuá é um dialeto que nós herdamos. É um Que crioulo, foi não é? construído. É um Sim, crioulo, né? Um sim, crioulo como existem muitos, não é? Só que o muitos, nosso ficou exatamente. apagado, não é? O nosso ficou um Ficou bocado apagado. apagado, é pouco estudado. Não, hoje em dia já há alguns investigadores muito interessados em estudar o patuá. Eu não Mas sei, mas eu acho que há nas universidades já, não em termos curriculares, né? Mas a possibilidade de estudar patuá enquanto uma cadeira académica, né? De sim, linguística. aqui há uns anos o Alan Baxter criou um curso na Universidade de São José. Uhum. Eu não sei se haverá outra universidade que também tenha ensino
de patois. Mas pelo menos há esse, não é? Sim, Se calhar era interessante, por exemplo, em Portugal, também haver qualquer coisa nas faculdades de linguística sobre o patuá, não é? Portanto, isso era uma... sim, muito interessante, mas eu não sei se teremos investigadores que tenham apetência por este estudo, porque Mas faz sentido, faz faz sentido. sentido, faz sentido. Se se estuda o crioulo cabo-verdiano, também se Claro. devia estudar o crioulo macaense, não é? Hum. Mas isso talvez seja mais difícil o nosso crioulo, porque existem menos suportes Ou então que alimentem. menos vontade política, às vezes, de fazer estas. Pois, Porque também. a questão aqui é até que ponto, né, Portugal considera isso ou não um elemento da sua identidade lusófona, né? Porque é um crioulo que vai buscar a uma terra onde há a presença portuguesa. Né? Há uma herança Pois, da própria Portugalidade no patuá, né? Que o patuá também faz mas parte. eu sei pouco de investigações em Portugal sobre Macau. Eu sei pouco. Acho que, se calhar, se eu fosse pesquisar mais às universidades, uma a uma, eu poderia encontrar mais. Eu acho que não chega um Carlos Piteira. Eu acho que é preciso Há nas mais, há mais, universidades, nas universidades há e mais. nas faculdades onde se estuda linguística de A, de B, de C, deveria haver também uma preocupação de estudar a linguística do patuá, de maneira que Mas tornasse. o que é interessante é que a China já reconheceu o patuá como património intangível. Sim, de Macau, de Macau, Macau. Macau. Né? Pois, pois, devagarinho, não é? É como a gastronomia macaense, também já Pronto, foi ainda bem que me reconhecida. falas na gastronomia, pronto, vamos aqui fazer um paralelo, né? Portanto, eu sei que é um dos teus interesses, aliás, tens uma tese de doutoramento sobre turismo, que é um bocadinho mais vasto, né? Teve que ser, teve que Eh, ser, já teve que agora, ser, senão não me deixavam incluir a gastronomia macaense. mas pronto, se calhar foi a forma de poderes colocar esse teu gosto, né, pela Sim, gastronomia, não só gosto sim. no sentido do sabor, né, mas gosto no sentido de divulgares, né, e de fazeres Divulgar, parte estudar, uh, e de fazeres parte deste grupo de pessoas que se vai preocupando em, através da gastronomia, né, relançar, né, um pouco a questão da identidade de Macau e do macaense dentro de Macau, porque de facto somos aquilo que comemos, né? E, como se costuma dizer, a gastronomia é sempre um traço fortíssimo em qualquer identidade. aquilo que comemos. Diz-me só, portanto, do teu trabalho, né, e não só, né, também das tuas vivências, como é que tu enquadras aqui a gastronomia macaense? Eu acho que os teóricos, os investigadores da gastronomia macaense, alguns tu conheces muito bem, sentem a dificuldade de impor os seus estudos porque há uma, como é que se diz, uma força contrária que é da transmissão oral e da transmissão dentro das famílias. Eu explico. Só começamos a ter receituários escritos no século XX, no fim do século XIX, princípios do século XX. E tudo quanto nós temos hoje
foi transmitido oralmente dentro das famílias, havendo até casos em que uma mesma receita tenha diversas interpretações consoante as famílias. Ora, quem estuda as receitas não vai pegar nesta transmissão oral, mas sim na história e nas informações que conseguir coligir lendo documentos que têm sido publicados. Mas nós aí barramos com uma grave limitação. Eu, por mim, falo, eu não leio chinês e o meu chinês falado já está muito limitado. Portanto, eu não posso consultar qualquer bibliografia publicada em chinês. Não acontece com outros investigadores, por quem um deles, nosso amigo, por quem eu tenho um apreço enorme, mas que tem imenso trabalho, porque felizmente ele domina várias línguas e consegue, como é que é dizer, navegar na vasta documentação que vai encontrando. Portanto, eu não tenho essa capacidade. Tudo quanto eu for fazer em matéria de investigação tem que ser baseada em documentação produzida por ele ou por outros. Mas, tirando o Manuel Rodrigues, de quem eu estou a falar, eu não conheço muitos investigadores das nossas receitas. Portanto, o problema da gastronomia maquense é este. É uma quase consolidação da transmissão oral e a par de uma quase negação de estudos que A ou B possam fazer. Quer dizer, eu tenho pessoas amigas a quem eu posso dizer, olha, esta receita ou aquela não é como tu pensas, porque foi estudado que esta receita provém daqui ou provém dali e a resposta automática que eu tenho é, não é nada disso. Minha avó já fazia assim e a mãe da minha avó já fazia. Portanto, nós temos aqui um choque de como é que é dizer, de investigação, porque um choque de transmissão de conhecimentos. De um lado temos a transmissão oral, muitíssimo valiosa e acarinhada pela própria Unesco, mas do outro lado temos investigadores idóneos, muito capazes, que vão ao fundo das questões. Portanto, é muito difícil um estudioso, investigador da gastronomia maquense conseguir impor a sua ideia. Portanto, o que é que nós fazemos no entretanto? Não é? É muito complicado. É muito complicado. É complicado, mas atenção, mas eu penso que cabem bem as duas perspectivas, não é? Porque, como disseste muito bem, nós macaenses a maioria não domina o chinês escrito e lido, não é? Portanto, falamos cantonês, não é? Mas a leitura não é uma área que temos. O que quer dizer que podemos ter muito bem esta dupla situação na visão da gastronomia, a tradição oral, que é importante, aliás, costuma-se dizer que, até do ponto de vista antropológico, né, a oralidade é a grande fonte de investigação. Ou seja, a questão é falarmos com quem ainda nos pode dar informação a tempo de depois a registar. Foi um pouco o percurso que tu fizeste, né? Foi tentar, né, pelo menos, ouvir as pessoas que ainda têm essa capacidade de transmitir a oralidade e depois transpô-la para registro para que se perpetue essa memória. E isso é fundamental do ponto de vista de uma herança que se quer preservar.
A outra são as fontes históricas, lá está, as fontes documentais, que também são importantes e que complementam esta Sim, visão. E isso é interessante, porquê? Porque a gastronomia macaense tem esta dupla visão. Por isso é que eu digo, quer dizer, é um conflito, aquilo que é conflito, ou se quiseres, aquilo que às vezes causa discórdia, é nessa discórdia que está a riqueza da gastronomia, porque há duas pois. perspectivas interessantes, não é? Mas agora, no essencial, para nós, que não estamos na zona da investigação, é os sabores. É os E aqui sabores. é os sabores. Portanto, os sabores é o que nos interessam, é aquilo que nós comemos. Não é? Fala-me um bocadinho de alguns pratos e dos condimentos, assim um bocadinho mais específicos da gastronomia. Não, muito, não todos, mas alguns. Olha, eu vou-te falar num prato que é muito raro ser Abordado. mencionado, que é o bacalhau chatini, também conhecido como bacalhau macaísta ou bacalhau dourado. Portanto, nós aqui temos um elemento fantástico da influência ocidental e da influência oriental. O bacalhau foi de cá, conservado para chegar até ao fim das viagens, e pelo caminho foi apresentado ao senhor bacalhau o leite de coco, o açafrão, como é que é dizer, um bocadinho de piripiri, e em Macau surge o bacalhau chatini, não é? Portanto, eu acho que o bacalhau chatini, a par do minchi, são os ícones da nossa gastronomia maquense. Uhum. O minchi tem envolvido muitas polémicas, eu não alimento, eu respeito as opiniões de cada um, mas embora concorde que é um bom representante da influência japonesa, e etc. É engraçado que quando eu estive a preparar a minha tese, encontrei uma fotografia tirada em Singapura por um amigo nosso de Macau, o Sérgio Pérez, de uma montra com um boneco e dizia por cima, Menche. Portanto, ele foi comer a um restaurante japonês que tinha na montra uma fotografia de um prato chamado menche, e eu até pedi-lhe autorização, claro, publiquei a fotografia, e para mim isso é sintomático de que o menche teve uma viagem grande até chegar a nós. E depois há uma coisa que eu tenho estado a procurar, como é que é dizer, transmitir, é que a gastronomia macaense, como nós a chamamos, é realmente uma gastronomia com duas cozinhas locais. Temos a cozinha chinesa, a cantonense, e temos a cozinha macaense também com influência ocidental. Portanto, quando falamos na gastronomia macaense, eu acho que nós devemos incluir a cozinha chinesa cantonense. A cantonense, porque a cozinha cantonense de Macau é só feita em Macau, não há em mais lado nenhum da China. Isso é uma particularidade que é interessante levantar, não é? Ou pelo menos, e que as pessoas cá provavelmente não sabem, não é? É que a cozinha oriental ou a cozinha chinesa de Macau é exclusiva, é única. Portanto, ou seja, tem uma particularidade também genuína e única, ou Exato, seja, exato. não se encontra em mais lado nenhum Nenhum. da China. Portanto, Exatamente. e isso também faz com que o elemento gastronomia de Macau se misture com o elemento gastronomia macaense. Portanto, são Exatamente. dois elementos que se interagem. Eu acho que E sim. eu penso que
tu tentaste, pelo menos, eu deduzi isso na tua obra, né? Que o turismo tirasse partido disso. Sem dúvida, o turismo cultural, que só agora está a dar importância, depois de Macau ter sido nomeada cidade criativa de gastronomia da Unesco. Mas não é a gastronomia macaense, é Claro. Macau e as gastronomias de Macau. Macau, a minha leitura é esta. Macau tem duas gastronomias locais, mas já agora, não sei se tu sabes, em Macau tu consegues encontrar mais de 20 cozinhas típicas. Regionais. A parte Regionais. da macaense, da cantonense, de Pequim, de Xangai, disto e daquilo, ao todo são 20 e tal cozinhas diferentes, num universo de mais de 2.700 estabelecimentos de comida. E já agora em 30 quilómetros quadrados. Não, isso é muito interessante, tu falaste nisso para divulgarmos, não é? Porquê? Porque um dos objetivos destas conversas é nós, pelo menos, deixarmos as nossas preocupações para quem nos ouve. Já agora diz-me uma coisa, se alguém quiser ter acesso ao teu estudo, ela está publicada ou não? Olha, eu tenho, foi publicada em Lisboa uma versão da minha tese e foi publicada em Macau, portanto em Lisboa versão portuguesa e em Macau foi publicada a versão inglesa, só que com a pandemia o que foi publicado em Macau não consigo que venha para cá e a de cá está publicada e à venda na livraria Fera. Mas eu vou-te dar uma notícia, digamos, quase em primeira mão, a par dos sócios da Casa de Macau. Eu tomei a peito organizar o fundo documental da Casa de Macau. Ótimo, ótimo. E, Ótima notícia. E vou privilegiar tudo quanto diga respeito a Macau e vou arranjar uma secção sobre a cozinha maquense. Eu acho a iniciativa ótima e estás a falar noutra coisa que eu acho que também devemos deixar no ar. Portanto, atualmente és vice-presidente da Casa de Macau, não é? Acho que devemos falar um bocadinho, às vezes, na esquecida Casa de Macau. É verdade, é Que verdade. não deixa de ser, se calhar, das poucas instituições cá que continua a representar Macau. Portanto, o que é que tu achas que nós podemos fazer para que as pessoas se interessem mais em ir à Casa de Macau, nem que seja visitá-la ou saber que está lá, não é? Eu naquilo que me diz respeito, em relação ao nosso fundo documental, a minha meta é arranjar uma base de dados, nem que seja gratuita, porque não temos quem nos ofereça a base de dados, e arranjar uma sala para as monografias, outra sala para os periódicos, e arranjar maneira de conseguirmos atrair, como é que é dizer, a franja de investigadores que se interessem por Macau. Por outro lado, temos os saudosistas, pessoas que passaram por Macau e que estão cá, muitos nem sabem que existe a Casa de Macau, a fazerem-se sócios, mandarem-nos um e-mail, escreverem-nos, como é que é dizer, contactar a casa de maneira que a casa tenha mais, consiga ter mais visibilidade para todos, não é só para os macaenses. A ideia é interessante e eu acho que a Casa de Macau devia de inverter um pouco essa lógica, que ela tem estado um pouco, digamos, passiva. Espera que as pessoas a contactem. Penso que é a altura da Casa de Macau, não é?
fazer o contrário, ela contactar as universidades, os centros de investigação, portanto, tudo o que é relativamente a estudos sobre Macau, dar a conhecer a essas instituições, estar exato, presente no Centro Científico Cultural de Macau, Fundação Jorge Álvares, portanto, e por aí fora. Portanto, ela tem que ser a Casa de Macau também a levar-se a si até lá. Por outro lado, sim, é o tal segmento dos saudosistas, que há os antigos e os novos, porque vamos começar a ter novos saudosistas, ou seja, gente que vai saindo de Macau, já da pós-transição, e que chega aqui e que não tem referências ou não tem nenhum ponto de referência. Eu acho que a Casa de Macau podia ocupar-se um pouco e até interessar-se por gente que está a vir de Macau agora, e que lá esteve, não é? Portanto, porque na pré-transição nós conhecemos quase todos, ou seja, a Casa de Macau tem tido, mas já lá vão 20 anos, ou seja, ao longo de 20 anos já muita gente passou por Macau e está cá, até os que fazem turismo, porque às vezes os que fazem turismo vêm a gostar de Macau, vêm a amar Macau, vêm com a necessidade de retomar Macau cá. E essa penso que é uma situação que podemos deixar aqui em aberto, como se costuma dizer. Em aberto. Esta direção tem muitos projetos e vamos a ver o que é que conseguimos fazer, porque mas também é recente, temos... esta direção tem quê? Um ano? Nem isso, nós tomamos posse em março. Pronto, e ainda por cima apanharam a pandemia, né? Portanto, é verdade. Travou um pouco. Mas tem sido complicado. Eu deixo aqui um bocadinho, né, pelo menos, a minha vontade, né, de que esta direção projete um pouco a Casa de Macau e tente chegar. Não esteja à espera que as pessoas a contactem. Portanto, é chegar onde elas possam. Diz. Tu já estás anunciado para o nosso chá gordo do Natal. Eu sei, ainda bem, né? Olha, há de me fazer chegar a folha depois quando sair, está bem? Certo. Olha, falaste de outra coisa, mas o tempo passa e eu não quero que estas conversas tenham, vá lá, pronto, tem que ter um padrão de tempo para que elas também se mantenham interesse, né? E nós já esgotámos a nossa meia hora de conversa. Podíamos continuar aqui, sei lá até quando. Claro, por isso, mas fica em aberto outra possibilidade no futuro de falarmos noutros temas. Para já quero-te agradecer imenso, né, o teres tido essa disponibilidade, mas gostava ainda que te pronunciasses sobre uma coisa que eu tenho colocado sempre, que é, e não posso deixar de tocar neste problema, que é a minha angústia com o Macau e com os macaenses para o futuro. Eu tenho alguma angústia, não sei o que é que tu sentes, mas gostava que tu partilhasses um pouco essa tua sensibilidade. Tu tens mais conhecimentos teóricos, vivenciais em relação a Macau do que eu. Eu vou-te falar como uma maquense saudosista que de vez em quando lá vai. Como te disse, tenho irmãos a viver lá. Tenho 2 irmãos que têm cá a casa, as casas estão a meu cargo, eles não vêm e provavelmente é à espera se e quando. Eu falo com as pessoas minhas conhecidas que lá estão e estão todas tranquilas. Talvez uma Mackenzie, regra geral, não tenha muita vontade de pesquisar o futuro. É o imediato. E, portanto, o imediato é a vida do ram-ram, utilizando uma expressão Mackenzie, vira bem. Não é? E vamos andando assim. A mim preocupa-me imenso, mas, por outro lado, tenho alguma esperança que o status quo dos mackenses seja mantido.
Claro que quando eu vejo jornalistas a baterem com a porta, eu penso um bocadinho mais. Quando eu vejo, como é que é dizer, os serviços públicos apenas baseados no chinês, preocupa-me bastante, porque não é só o falado, o chinês escrito. Se me derem um papel escrito em chinês, eu não percebo nada daquilo. Eu entro num serviço público em Macau e contam-se pelos dedos as pessoas que conseguem falar comigo em português. É muito difícil. Portanto, isto são, a meu ver, sinais negativos, não é? Onde está o português irmanado com o chinês? Não vejo. É mais fácil nós comunicarmos em inglês do que tentar 2 frases em português. Isto é preocupante, mas lá está, para o dia a dia, para um dia de cada vez, para um ano após outro, isto vai rolando, não é? Bem, Maria João, Rolando. Vamos manter a esperança, que é o que nos resta, não é? E não só, e esta perseverança de nós continuarmos a falar de Macau. Sim. Quanto mais não Sim, seja, sim. vamos tentando Sempre. falar de Macau e manter Macau na agenda. Olha, foi muito agradável falar contigo. Olha, adorei. O tempo voou. Vou-me despedir dos ouvintes, né? Na próxima irei estar à conversa com alguém também que se interessa e que goste de Macau. E aqui à Maria João, despeço-me com um beijo e agradeço imenso o tempo que ela me disponibilizou. Okay? Eu é que te agradeço teres-te lembrado de mim, e um beijo muito grande e felicidades para mais outra, como é que é dizer, empenho teu. Ok, Maria João. Pronto, ok, deu.